Olá, turminha! Hoje nós vamos falar sobre outro reino dos 5 reinos que eu apresentei para vocês, que é o reino Plantae. Pelo nome, o reino Plantae, ele inclui quais seres vivos? Deixei vocês pensarem um pouquinho. O reino Plantae, né, ele inclui as plantas, né? Esse reino aqui que nós iremos estudar hoje. Já estudamos o reino Monera, protista e fungi, bactérias, protozoários e fungos, e agora nós iremos estudar o reino Plantae. Então, quais organismos estão inclusos no reino Plantae? Como eu acabei de falar, todas as plantas, sejam elas aquelas plantas bem pequenininhas, como aquelas plantas enormes. Então, o reino Plantae, ele inclui tanto plantas pequenininhas, como inclui plantas de médio porte, como as plantas de grande porte. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, de plantas, né, que vocês podem ver que existem plantas pequenininhas até plantas de grande porte, tá? Todos esses seres aqui fazem parte do reino Plantae. Então, algumas características desse reino. O reino Plantae, ele é formado por seres eucariontes e pluricelulares. O que é que quer dizer seres eucariontes? Para a gente relembrar. São aqueles seres que têm o núcleo na célula. Ou seja, o seu material genético, o seu DNA, ele fica guardado dentro do núcleo. As células que têm o DNA fora do núcleo, elas são células procariontes, que são as células da bactéria. Então, as células das plantas, elas são eucariontes, porque o DNA fica guardado dentro do núcleo. E as plantas, elas são pluricelulares. O que é que eu quero dizer com isso? Que elas têm mais de uma célula. Outra característica também das plantas é que elas são seres autótrofos. Para quem não lembra, seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, que produzem seu alimento de forma automática, digamos assim. Eles fazem esse processo, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Por isso que eu digo que os seres do reino Plantae, eles são fotossintetizantes. Para quem não lembra, a fotossíntese é quando a planta ela captura o gás carbônico da natureza. Esse gás carbônico ela entra pelas folhas, captura a energia do sol, também entra pelas folhas, e captura a água do solo. Quando ela tem a energia do sol, a luz do sol, gás carbônico, que é o CO2, e água, ela faz uma reação química dentro dela e transforma isso aqui em seu alimento, que é a glicose, que é o alimento das plantas, e elimina um gás, que é o O2, o oxigênio, que é muito importante para que exista a vida, né, animal no planeta. Porque o oxigênio que as plantas liberam é ele que vai fazer com que a gente respire, para fazer com que a gente exerça o nosso processo de respiração e consiga sobreviver no planeta. Lembrando que as plantas fornecem oxigênio para a gente respirar e nós fornecemos o gás carbônico para as plantas fazerem fotossíntese. Então, há toda essa troca entre plantas e animais no planeta. Um depende do outro, não pode ter muita planta ou muito animal. Um vai servir para o outro, porque as substâncias que um libera servem para um e as substâncias que o outro libera servem para o outro. Então, existe toda uma ajuda aí no planeta entre plantas e animais. Um não sobrevive sem o outro. Outra característica também, né, aqui mostrando a célula vegetal, é que a célula vegetal ela tem duas estruturas muito importantes que a célula animal não tem. Então, a célula vegetal ela tem plastos, que é um tipo de... é uma organela que existe dentro da célula vegetal, que vai fazer o armazenamento de substâncias e é o que vai dar o pigmento verde às plantas. E é aqui nos plastos onde ocorre a fotossíntese. Então, quando a planta ela absorve a luz do sol e absorve o gás carbônico nos plastos, né? Essa organela aqui ela vai ser importante para que aconteça a fotossíntese. O plasto é ela que dá a coloração verde às plantas. E existe outra estrutura chamada parede celular,
que, diferentemente da célula animal, ela existe na célula vegetal. A célula animal ela é formada por uma membrana, o citoplasma, que é onde estão todas as organelas, e o núcleo. A célula vegetal, além da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo, ela tem uma parede que protege mais ainda essa célula da questão da perda de água. E essa estrutura que protege mais a célula vegetal é a parede celular, que ela dá proteção e dá sustentação para as folhas, né? Para todas as partes da planta. Então, além da membrana do citoplasma e do núcleo, as plantas elas apresentam uma estrutura a mais na sua célula que se chama parede celular, por fora da membrana. É como se fosse uma proteção dupla que as células vegetais apresentam, tá? E as plantas, elas têm 3 partes principais básicas, né? Que são aquelas que todo mundo conhece, né? As raízes, o caule e a folha. Então, a raiz da planta é ela que vai se fixar no substrato, ou seja, no solo, e vai absorver a água e os sais minerais que tem no solo. O caule da planta, ela atua ligando as raízes até as folhas, né? Que vai levar as substâncias de baixo para cima e de cima para baixo, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Dá sustentação ao vegetal e permite que as folhas estejam dispostas de forma a conseguirem uma maior quantidade de contato com a luz. Então, as folhas das plantas, elas têm que ficar o mais aberta possível e sempre assim de forma para cima para capturar a energia do sol, a luz do sol. E a folha é nela onde acontece a fotossíntese, né? É o órgão que tem a maior concentração de clorofila, que são produzidas pelos plastos, né? Que existem aqui nas folhas. Então, raiz, caule e folhas são as 3 principais partes básicas de uma planta, cada uma com a sua importância. E em relação à classificação das plantas, né? A gente estudou um pouquinho sobre as características gerais, viu as partes principais da planta. E agora a gente vai ver que as plantas elas se classificam de 2 formas. As plantas avasculares, A significa negação, ou seja, são aquelas que não possuem vasos condutores, não são vascularizadas, elas são avascularizadas, ou seja, não tem vascularização. Não possui os vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema, que a gente vai ver mais na frente. O transporte de água e nutrientes ocorre de célula para célula. Então, elas não apresentam vasos que conduzem as seivas. Essa condução ela é feita de uma célula para outra. Exemplo de plantas avasculares são as briófitas, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Já as plantas vasculares, ou seja, são aquelas plantas que têm vasos condutores, xilema e floema, são exemplos pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Professora, que nomes difíceis, mas são esses nomes que vocês vão ter que aprender. E a gente vai ver sobre cada um desses tipos de planta, qual a diferença entre elas. Já nessas plantas vasculares, né, que apresentam vascularização, que apresentam vasos condutores de seiva, existem 2 tipos de vasos. Os vasos condutores da seiva bruta, que é o xilema, e os vasos condutores da seiva elaborada, que é o floema. A seiva bruta, ela captura a água e os sais minerais aqui do solo, né? São os vasos que vão capturar a água e os sais minerais aqui do solo e levar para todas as partes da planta lá em cima. Então, a seiva bruta, ela vai ser capturada pelo xilema e vai levar toda essa água e esses sais minerais para todas as partes da planta. Já a seiva elaborada é quando a planta ela produz os açúcares, né, seu alimento, e os vasos chamados de floema vão levar essa seiva bruta, vão levar, essa seiva elaborada, esse açúcar, para todas as partes da planta. Então, como eu falei para vocês, a fotossíntese ela acontece na folha. Então, esses açúcares que são liberados, né, na folha, eles vão ser transportados pela seiva elaborada através do floema para todas as partes da planta. Então, a gente diz que a seiva bruta ela é capturada pelas raízes para todas as partes da planta e a seiva elaborada ela é produzida pela planta e ela é distribuída por todas as partes da planta.
Então, existem esses vasos condutores, os vasos que capturam e levam para cima e os vasos que a planta, através da sua fabricação dos açúcares, leva essa seiva elaborada para todas as partes da planta, né? Inclusive as partes mais baixas, que é onde não tem as folhas. Então, a diferença de plantas vasculares e avasculares é que vasculares têm os vasos de condutores, xilema e floema, é como se fossem as veias e artérias do nosso corpo, e as plantas avasculares não têm esses vasos condutores. A condução acontece de célula para célula. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre as características de cada uma dessas plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são 4 tipos de plantas que existem. Esqueci de falar para vocês que os vasos condutores, né, as plantas que têm vasos condutores, são plantas maiores, né, porque esses vasos condutores permitem que a planta ela atinja um tamanho maior. Vamos falar agora sobre essas plantas avasculares, como eu falei para vocês, as briófitas. As briófitas, elas não têm vasos condutores, elas crescem em solos úmidos, pedras e troncos de árvores. São vegetais de pequeno porte e não ultrapassam 5 centímetros de altura. Exemplo, musgo, que são aqueles lodos, né? Aquelas plantinhas que crescem em plantas, em troncos de árvores, em locais úmidos. Aquilo ali, que a gente chama de lodo, aquilo ali são briófitas, é um tipo de planta. São seres do reino Plantae, ok? Então, aquilo ali, mesmo sendo, né, os musgos, mesmo sendo seres muito pequenininhos, eles são bastante importantes na natureza. As briófitas, né, elas apresentam reprodução sexuada e reprodução assexuada. Essas plantas, para que elas tenham a reprodução sexuada, precisa da ajuda da água para transportar os gametas masculino e feminino, ou também pode acontecer a fragmentação, né? Cair um pedaço dessa planta aqui e nascer outra plantinha dessa. Mas a reprodução sexuada, que acontece com mais frequência, precisa da água para levar esses gametas de um local para o outro, para que aconteça a fecundação e nasçam novas plantinhas. Aí eu falei para vocês que mesmo sendo plantas pequenas, elas têm sua importância, né? Elas são bases dos ecossistemas vegetais, elas servem de alimento para alguns animais, né? Servem como base, assim como todas as plantas. E ela reduz o risco de erosão no solo e os reservatórios de água e nutrientes. Então, essas plantas, elas fazem com que fixe o solo com a maior força e evite a erosão desses solos, para que entre em reservatórios de água. E também essas plantas, elas também liberam nutrientes quando elas entram em decomposição na terra, né? Fazem parte de todo o ciclo biológico do ser vivo. Já as pteridófitas, né, que são as plantas vasculares, elas não possuem flores, sementes e nem frutos. Elas têm vasos condutores. Elas são encontradas em ambientes úmidos também e, como exemplo, nós temos as samambaias, né? Muita gente já deve ter visto essas plantas por aqui. As samambaias, elas são plantas vasculares, né? Elas já têm vasos, xilema e floema, e elas são plantas, por isso, consideradas plantas vasculares. Elas são plantas que não têm flores, nem sementes e nem frutos. Porém, elas são muito importantes na natureza também. A sua reprodução sexuada, ela depende também da água para o transporte e o encontro desses gametas masculino e feminino. Não sei se vocês podem observar aqui, mas nessa imagem, aqui embaixo dessa folha, tem um monte de bolinha, né? Essas bolinhas, elas vão liberar os esporos, que vão cair no chão. E também, através da água, eles serão transportados para outros lugares, fazendo com que aconteça, né, o encontro desses gametas, masculino e feminino, e nasçam novas plantas. E sua importância ecológica é que as pteridófitas, elas participam da manutenção da umidade do ar, ela abriga espécies de plantas epífitas e briófitas, são plantas que nascem em cima dessas plantas, nascem agarradas a essas plantas. E, como eu falei para vocês anteriormente, todas as plantas, elas, através da transpiração, elas liberam água para o ambiente e, com isso, elas fazem a temperatura do planeta ficar acessível para a vida. Então, mesmo essa planta ela não produzindo frutos nem flores,
elas participam de todo o ciclo biológico, né, da liberação de água para a manutenção do clima do planeta. Além disso, abriga alguns animais e abrigam espécies de plantas que nascem em cima delas. Agora, nós vamos ver, a gente viu briófitas, pteridófitas, e agora a gente vai ver as duas últimas outras categorias de plantas, né? Também são plantas vasculares, as gimnospermas e as angiospermas. Diferentemente das pteridófitas, elas apresentam uma estrutura em comum, que são as sementes. As pteridófitas, eu falei para vocês, as samambaias, elas não têm sementes. Já com a evolução, começaram a aparecer plantas com sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. Mas qual seria a diferença ainda entre essas duas? As gimnospermas, elas apresentam as sementes fora de frutos, elas produzem um tipo de semente que não fica dentro do fruto. E as angiospermas são plantas que produzem sementes, mas essas sementes elas ficam guardadas dentro do núcleo. As gimnospermas, a gente diz que elas produzem sementes nuas. Por quê? A gente chama essa terminologia de semente nua, porque ela não fica guardada dentro de um fruto. Já as angiospermas apresentam as sementes guardadas dentro do núcleo. E agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma. As gimnospermas, eu falei para vocês que são plantas vasculares, assim como as pteridófitas e as angiospermas, que a gente vai ver. Elas apresentam sementes nuas, como eu acabei de falar para você. Elas não têm frutos e nem têm flores. Podemos observar, né, os estróbilos, que são os chamados também de cones, que é onde vai haver, né, essas sementes. E essas plantas, elas são organizadas através de raiz, caule e folhas. E as suas sementes, né, como eu falei para vocês, mostrei aqui até no slide passado, elas são nuas, não apresentam um fruto, guardando essas sementes. Essas sementes, quando elas caem no chão, né, muitas delas passam muito tempo ali no chão, por isso elas têm uma reserva nutritiva dentro dela. E ela também apresenta um embriãozinho dentro dessa semente, né? Essas sementes apresentam um embriãozinho, é como se fosse um feijão. Não sei se vocês já chegaram a plantar um carocinho de feijão, mas o feijão é uma semente, que dentro do feijão vai ter uma reserva nutritiva, né? De forma que aquele feijão ele consiga sobreviver na natureza e fazer com que nasçam novas plantas. E tem um embriãozinho lá dentro. Se você plantar um carocinho de feijão numa terra úmida ou num local úmido, como por exemplo um pedacinho de algodão, aí esse embriãozinho que fica dentro da semente, ele vai começar a brotar, crescer e vai formar uma nova planta de feijão. É assim que acontece com as gimnospermas. São plantas que apresentam os estróbilos, né, que são essas estruturas aqui também conhecidas como cones, que são as estruturas reprodutoras dessa planta, né? Através dessas sementes caem no chão e a partir dali germina uma nova plantinha. Por quê? Porque o embrião que existe ali dentro, ele vai começar a brotar e fazer com que nasça uma nova plantinha. Já as angiospermas, que é a última categoria de plantas que a gente vai ver, são plantas vasculares, como eu já falei para vocês, só que elas têm flores e frutos. Toda planta, para que dê fruto, ela tem que ter flores. As flores é que vão originar os frutos. As gimnospermas, como a gente viu anteriormente no slide anterior, tem lá os estróbilos, né? Eles não são flores, porque as flores só são presentes em plantas que apresentam frutos. Os frutos só são gerados a partir de flores. Porém, nem todas as plantas que têm flores vão formar frutos. Mas toda planta que tem fruto, esse fruto ele veio de uma flor, certo? Então, as sementes eles se encontram dentro dos frutos. Existem muitas espécies de angiospermas e essas angiospermas elas podem viver em diferentes tipos de ambientes. Então, como eu trouxe aqui para vocês, né, uma mangueira, não sei se vocês já observaram, mas a flor da mangueira ela é assim. Dessa florzinha vai começar a gerar um frutozinho que vai dar origem à manga. E a semente da manga, todos devem conhecer, fica dentro da manga, aquele caroção que é tão bom de chupar na hora que a gente tá comendo a manga, né? A gente come a manga e vai chupando o caroço, fica só o bagacinho, porque manga é uma fruta deliciosa. Então, a mangueira, se vocês nunca observaram, elas têm as florzinhas dela e dessas florezinhas vão nascer o fruto.
E esse fruto, ele vai guardar essa semente. Se essa semente ela for plantada, vai nascer uma nova espécie de mangueira ali onde você plantou. Aqui nós temos uma laranjeira, né? Aqui nós temos a flor da laranjeira e aqui o fruto com as sementes guardadas, né? Posso dizer que essas sementes elas são cobertas, diferentemente das sementes das gimnospermas, que são sementes nuas. Então, a laranjeira, cada laranjinha dessa, ela nasceu a partir de uma flor. Então, toda planta que gera frutos, cada fruto daquele, um dia foi uma flor, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, uma imagem mostrando as partes da flor. Eu vou mostrar aqui as partes básicas para vocês, mas futuramente vocês vão entrar em detalhes sobre as partes da flor, os tipos de folha, vão estudar as plantas com mais detalhe. Nesse capítulo do livro de vocês, ele trouxe o assunto de plantas resumido, eu acrescentei aqui mais algumas coisas, mas vamos ver aqui quais são as partes da flor, como é que acontece essa reprodução em plantas que apresentam flor, tá? Então, existem vários animais que são polinizadores. Tem o beija-flor, tem a abelha, tem a borboleta. Que o que é que acontece? Quando esses seres encostam aqui na flor para pegar o néctar, né, da flor, alguns pólens, eles ficam, essas bolinhas aqui, elas ficam grudadas nas patas, no bico, em alguma parte do animal que chegou lá para se alimentar desse pólen. E quando esse animal vai para outra flor, o que é que acontece? Esse pólen, ele vai entrar aqui no estigma, passar pelo estilete aqui da flor, e vai entrar em contato aqui com o ovário da flor. E a partir daí, vai nascer, né, a semente que vai dar origem ao fruto. Então, a flor, ela está ali. Esse pólen que foi transportado de um animal, de algum animal para outra flor, vai entrar aqui pela flor, vai entrar em contato com o ovário e vai começar a germinar uma sementezinha que vai dar origem a uma fruta, um fruto, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem a ideia de como é que acontece a reprodução de plantas que têm flor, né? A polinização pelos animais polinizadores é algo muito importante para que aconteça essa disseminação dessas plantas, para que essas plantas não deixem de existir. Por isso que a gente também não pode destruir as abelhas, as borboletas, beija-flor, porque eles são seres extremamente importantes para realizar a polinização, né? A levar esse pólen de uma flor para outra, para que aconteça essa reprodução. Aí aqui eu trouxe um videozinho para vocês verem aqui, né? A borboleta vem, joga aqui o pólen, esse pólen entra, fertiliza aqui os óvulos e começa a nascer uma sementezinha que vai dar origem a um fruto. Então, aqui, ó, o pólen entrou, vai haver a fecundação e vai nascer um frutozinho aqui. Então, era isso. A aula de hoje foi uma noção básica das plantas, dos tipos de plantas, que tem plantas que têm flores, que tem plantas que não têm. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por que tem planta que dá flor? Por que tem planta que não dá? Por que tem planta que tem fruto, outras plantas não têm? Então, existem 4 categorias de plantas, né? As briófitas, as pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas. E elas têm as suas características que as fazem serem diferentes umas das outras. Além disso, existem as plantas que são vascularizadas, que é as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e as plantas que não têm os vasos condutores, que são as briófitas, né? Então, a aula de hoje era isso. Falamos um pouquinho sobre as plantas. Agora vocês vão ficar com a atividade que vai ser postada para vocês. Bye, bye!